ai, tô com sede. Ai, quero mais. Quero mais. Produção, quero mais. Sede. Olá, amiguinho! Tudo bem com você? Comigo está ótimo! Eu sou a tia Polly e estou aqui para contar histórias maravilhosas para você! Ai, estou com sede. A água é boa. Gente, você tem bebido água, não é? A água faz muito bem à saúde e nós devemos beber muita água por dia, tá bem? Fica a dica. E hoje eu vou contar uma história que tem a ver com água. Essa história está na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 4, conta que Jesus e seus discípulos estavam saindo da Judeia e indo para Galileia. Para isso, precisavam passar pela província de Samaria. Gente, deixa eu contar uma coisa. Naquela época, os judeus e os samaritanos não se davam bem, não se davam mesmo, a ponto de eles nem quererem falar. Tudo por causa de problemas aí antigos e mesmo assim ainda ficavam. Hoje em dia tem cidades assim, tem lugares aqui, por incrível que pareça. É uma briga medonha. Sem pé nem cabeça, por causa de bobagem, por causa de besteira, coisas antigas. As pessoas precisam abrir os olhos hoje em dia, que nem todo mundo é igual, não é? Então, voltando à história, Jesus e os discípulos passaram na província de Samaria e pararam numa cidade chamada Sicar. E Jesus viu uma fonte, um poço, e esse poço era chamado de Jacó, porque Jacó tinha dado ao filho José há muitos anos atrás aquelas terras. E então Jesus parou ali naquela fonte e ficou ali sentado descansando a viagem. Já era meio-dia, o sol de meio-dia você sabe como é, né? É pesado. Então ele estava lá descansando. Como estava todo mundo com fome, os discípulos foram até a cidade conseguir alimentos para todos eles. E então chegou uma mulher samaritana, para pegar água. E amiguinhos, nessa época não existia torneira nas casas, nem água encanada, não é? Eles precisavam ir até as fontes para pegar água. E o sol de meio-dia era muito quente, então raramente as pessoas iam buscar água neste horário. Ou iam de manhã muito cedinho, ou bem no final da tarde. Essa mulher foi neste horário porque ela sabia que não teria ninguém lá. Por que será, não é? Mas vamos descobrir. Então Jesus, vendo aquela mulher pegando água, disse assim: mulher, dá-me água para beber. E ela achou muito estranho, porque além dele não conhecer ela, nessa época os homens não podiam falar com as mulheres que não conheciam, e muito menos um judeu falar com a samaritana. Ela achou aquilo bem estranho e disse assim: como tu, um homem judeu, está falando comigo que sou uma mulher samaritana? E aí Jesus disse assim: se você soubesse quem sou, me pediria e eu daria água viva. E Jesus, ele não estava falando sobre água. Ele estava falando que a água viva era o seu amor e o seu modo de viver que mudaria a mulher para sempre. Mas as palavras de Jesus não faziam muito sentido para ela. Ela disse assim: o senhor não tem nada para tirar água e o poço é bem fundo. Como é que o senhor vai me dar essa tal dessa água viva? O senhor por acaso é maior do que Jacó que cavou esse poço? Só que Jesus, ele queria que ela entendesse que alguém muito maior do que Jacó estava falando com ela e estava oferecendo-lhe ajuda. Ele disse assim: quem bebe desta água que você tem, voltará a ter sede. Mas quem beber da água viva que eu dou, nunca mais voltará a ter sede. Porque a minha água dará vida eterna a todo aquele que a beber. A mulher continuou sem saber ao certo do que ele estava falando, mas ela gostou do que estava ouvindo. Então ela disse assim: me dá dessa água para eu beber e nunca mais eu voltar a ter sede. Só que Jesus estava querendo dizer para ela mudar de vida, para ela deixar os antigos hábitos. Então ele perguntou assim para ela: vai e traz o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Aí ele disseste bem, não tens marido e já tivesse 5. E agora o que mora contigo não é o teu marido. Então ela ficou impressionada. Ela não podia estar acreditando como ele sabia disso. Ela falou assim: vejo que tu és profeta. Os meus pais adoraram nesse monte e vocês, judeus, dizem que só pode adorar lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. E aí Jesus respondeu para ela que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e verdade.
Ele quis dizer que não adianta a gente estar com briga de qual denominação da igreja é a melhor ou qual religião é a melhor. O que ele quer é encontrar pessoas que adorem ao Pai de verdade, aqui ó, com o coração aberto e para receber o amor de Deus. E adorar ao Pai com alegria, aonde você estiver, seja no seu quarto, seja na escola, seja na rua, em qualquer lugar. Você que está agora em casa sem poder ir para a escola, sem poder ir para a rua, sem poder ir para a igreja por causa dessa pandemia, não se preocupe, porque Jesus ele está com você aonde você estiver e ele procura mesmo as pessoas pelo coração e não aonde ela está. E aí a mulher disse assim, eu sei, quando Cristo vier, quando o Messias vier, ele vai vir e vai anunciar todas essas coisas. E aí Jesus olhou para ela e disse assim, eu sou o Messias. E nesta mesma hora chegaram os discípulos e olharam desconfiados, porque Jesus estava falando com uma mulher samaritana, mas eles ficaram calados, eles não disseram nada, ficaram desconfiados, mas ó, boca fechada. Muitas vezes a gente precisa disso, olha, ficar de boca fechada, porque boca fechada não se entra mosca. Não é isso. Às vezes, amiguinho, o seu pai ou a sua mãe tá lá na sala conversando com alguém e você vai lá e se mete na conversa, acaba atrapalhando o seu pai e sua mãe ou a qualquer outra pessoa. Você tem que ter sabedoria. Os discípulos nesse momento tiveram um pouco de sabedoria em ficar calado, mesmo que não concordasse com aquilo que estava vendo ou falando. Então, fica a dica. Às vezes, ó, boca fechada é sabedoria. Tá certo? Aí a mulher saiu toda maravilhada e foi correndo. E todo mundo que ela via na rua, ela começou a falar e disse, olha, eu acho que eu vi o Messias, venham, vamos ver, vamos falar com ele. Porque ele falou de mim sem ao menos me conhecer. Vamos lá, vamos ver. E aí nesse interim os discípulos estavam lá com Jesus na fonte e disse assim, vamos comer, Jesus. E Jesus falou que o importante não era a comida, eram as pessoas que estavam vindo até ele e que os discípulos precisavam falar do amor dele para todas as pessoas, sem discriminação. Com certeza, os discípulos quando foi comprar a comida para eles, não falaram, ficaram caladinhos, não falaram com samaritano nenhum sobre que estavam com o Messias, não é? Mas a mulher foi, ela falou para todo mundo. E aquela mulher, ela foi sozinha tirar água, porque nesta época, as mulheres que teve vários maridos ou as mulheres que moravam com alguém que não era seu marido, eram discriminadas, eram rejeitadas, ninguém queria conversar com elas, ninguém queria papo com elas não. Mas mesmo assim, ela foi lá falar com as pessoas, ela quis falar para todo mundo. Então Jesus ele permaneceu em Sicar durante 2 dias e ele falou para muitos samaritanos e muitos deles acreditaram em Jesus. Essa história nos traz vários ensinamentos. Nós não devemos ter preconceito com qualquer pessoa, com ninguém, independente do que ela seja, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é branca, se ela é preta, se ela tem óculos, se não é, se ela mora numa cidade, se ela mora em outra, se ela mora num país, se ela não mora. Nós não devemos ter preconceitos. Falar como Jesus chegou e falou com a mulher samaritana. A outra coisa que Jesus conhece todos nós. Jesus sabia tudo sobre aquela mulher, não porque ele tinha ouvido falar, mas porque ele era Deus, que ele conhece tudo que acontece na nossa vida. A gente não pode esconder nada de Jesus, nada, que ele vê tudo. E outra coisa que essa história nos ensina é que nós devemos falar de Jesus para os nossos amigos, para todas as pessoas, porque assim essas pessoas vão falar com outras pessoas e vai falar com outras pessoas e de repente muita gente vai saber desse amor maravilhoso que é o amor de Deus e que só Ele pode nos dar a água viva, a fonte de água viva, amém?
Eu espero que você tenha gostado dessa história e que você leve essa história no seu coração e pratique o que você aprendeu aqui. Eu vou ficando por aqui, só quero que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Olha, um beijo grande da tia Polly, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Jesus é fonte de água viva, gostosa e saborosa de beber. Quem provar dessa água descobrirá toda a vontade de viver. Quem provar dessa água não imagina o que pode acontecer.